Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar um pouquinho de como foi o procedimento da cirurgia que o Eike passou. Ele retirou as amígdalas e adenoide dele. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi mostrando um pouquinho do quarto e dos dias da internação dele. Então o vídeo de hoje é mais para explicar como foi o procedimento e como tudo aconteceu. Essa cirurgia ela foi muito esperada por todos nós, porque desde o primeiro ano de idade dele, ele sofreu muito por ter as amígdalas grandes e as adenoides maiores ainda para a idade dele. Só para vocês entenderem a proporção do incômodo que isso causava na gente e principalmente no Eike, todas as noites ele dormia super mal. O ronco dele não era o ronco de uma pessoa que quando dormia e roncava de cansaço, não era um ronco assim, era um ronco 90 vezes pior, gente, vocês não estão entendendo. Ele sempre acordava todas as noites por falta de ar e, consequentemente, fazia ele dormir super mal. E nós, mães, sabemos o quanto é essencial e muito importante uma criança dormir bem. E ele não tinha isso. As gripes comuns que ele pegava se tornavam uma gripe muito forte, porque as amígdalas dele já era grande e quando ele ficava gripado, dobrava de tamanho. As adenoides dele, então, nem se fala, porque as adenoides dele já tinham um tamanho suficiente para tampar praticamente o nariz dele todo. E quando ele gripava, vocês tinham que ver, gente, não tinha um espaço para estar passando oxigênio, para ele estar respirando. Então ele sofria demais. Uma vez ao ano ele ficava internado. E teve anos que ele precisou ficar internado 2 vezes. E as internações duravam mais de uma semana, gente. Era sofrido pra caramba. A internação era super necessária, super essencial, porque ele precisava estar recebendo oxigênio, porque sem a aparelhagem toda ele não conseguia respirar sozinho, devido ao fato das adenoides serem muito grandes para o tamanho dele. E a adenoide normal dele já era enorme, imagina quando ele ficava gripado, então era necessário e essencial a internação para ele. E os remédios dele, gente, não era fraquinho não, todos os remédios tinham antibiótico, então deixava os dentes dele muito, muito fracos. Aqui no Japão é muito diferente em relação a realizar cirurgias em crianças pequenas, comparando com o Brasil. No Brasil, eles acreditam que quanto mais cedo fazer a cirurgia na criança é melhor. E de fato é, porque eu também acredito nisso. Eu defendo essa opinião, sabe? E pra mim, eu queria que quanto mais cedo realizasse a cirurgia no Eike, seria o melhor para ele. Então, se a gente estivesse no Brasil, com certeza eu ia querer a cirurgia nele. Aqui no Japão, eles já pensam diferente. Eles acreditam assim que quanto menos a criança precisar passar por uma anestesia geral, é melhor. Então, eles evitam até a criança atingir a idade escolar, que é 7 anos. Então, antes da criança entrar no primário, consegue estar realizando essa cirurgia da retirada das amígdalas e da adenoides. Antes disso, é muito, muito difícil você conseguir uma autorização médica para estar realizando essa cirurgia. Uma cirurgia bem simples, né, gente? Então, aqui no Japão é bem diferente do Brasil quanto a isso. Como eu ressaltei aqui no vídeo para vocês, foram muitos anos de sofrimento e de angústia, vendo o Eike tendo dificuldade com falta de oxigênio e principalmente com as amígdalas e as adenoides dele já de tamanhos assim bem grandes para a idade dele, o tamanho normal, tá, gente? Já era enorme para ele. Então ele sofria demais com isso e para conseguir a autorização médica dele não foi fácil. A gente só conseguiu mesmo porque ele estava para entrar na primeira série, porque antes da criança ingressar na primeira série é realizado um exame geral na criança. Então, através desse exame, eu consegui uma observação médica e com essa observação médica eu consegui uma autorização que permitia a realização da retirada das amígdalas e da adenoide. Com essa observação médica, eu consegui apresentar para o pediatra dele e eu consegui, através do pediatra mesmo, uma carta de recomendação. Porque não é qualquer hospital público ou hospital particular da sua região que realiza cirurgias em criança. Então é bom vocês estarem pesquisando certinho qual hospital que vai realizar a cirurgia do seu filho. Aqui em Yokkaichi, que é a cidade onde eu moro, tem um hospital público, que é o Shiritsu Byoin. Lá eles realizam esse procedimento de cirurgia.
Aí eu peguei a carta de recomendação, mais a observação médica, levei até o hospital, que é o Shiritsu Byoin, passei pelo otorrinolaringologista de lá e eu apresentei o caso do Eiki. Lá, o otorrino mesmo, que faz a consulta da criança, é o cirurgião. Então, ele explica tudinho para você já, desde o comecinho de como que é o procedimento, do pós. E foi ótimo, gente. É um médico super atencioso, ele explica tudo, ele tira todas as suas dúvidas. Eu achei, assim, ele muito, assim... Ele muito profissional. Eu gostei do médico. Antes de realizar a cirurgia, o Eike passou por 2 exames só. São exames geral mesmo, só para tá vendo se tá tudo certo com ele, para ele tá realizando a cirurgia, para tá passando por um procedimento cirúrgico. É mais um exame bem basiquinho, gente, bem simples, não assusta a criança. É como se fosse um exame de rotina. As consultas foram feitas no mês de fevereiro e em março já foi o dia da cirurgia. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu fiz um tour pelo quarto e mostrei um pouquinho do dia a dia dele durante a internação. E no vídeo que eu editei, eu escrevi que o vídeo foi gravado em maio, gente. E eu errei. Eu tava cansada, gente, me desculpem. Eu errei, então assim, aquele vídeo ele foi gravado em março. Em março que foi realizado a cirurgia da retirada das amígdalas e adenoides do Eike. Então, me desculpem. Na última consulta feita, você ganha bastante papéis para estar preenchendo, assinando. Então, esses papéis são muito importantes você levar no dia da cirurgia, da internação, todos preenchidos certinho, carimbado, tudo certinho, gente. E mais os documentos da criança. E também é muito importante vocês não esquecerem o Kusuri Techo, que é a caderneta de remédios da criança. E não esqueçam do cartão verde e laranja da criança, tá, gente? Isso é muito importante. Então, nessa última consulta, nesse último exame, antes do dia da internação, a enfermeira te explica tudo, o médico também tira todas as suas dúvidas, caso você tiver. Eu não tinha muitas dúvidas não, porque eu tava com muita pressa de fazer essa cirurgia para o meu filho conseguir dormir bem e acabar com esse pesadelo todo. Então eu não tinha muitas dúvidas, é mais assim, preocupação do pós-cirurgia mesmo, mas todas as minhas dúvidas o médico tirou. E depois a enfermeira, ela vem conversar com você sobre quarto, sobre o que trazer, o que levar, no caso, né, no dia da internação. Ela explica o pós, o antes também, porque é muito importante, eles pedem algumas exigências, né, antes de realizar a cirurgia. Então a enfermeira conversa tudinho com você. Eu vou explicar um pouquinho do sistema do hospital que o Eike ficou internado, porque cada hospital de cada região possui o seu sistema, a sua regra, então assim pode ser um pouco diferente. No hospital que o Eike ficou, que é o Shiritsu Byoin, lá eles pediram só pra gente estar levando os nossos pertences pessoais, que a gente usa no dia a dia mesmo. Lá eles alugam uma roupa de hospital pro Eike, porque no caso, depois que a criança passa pela cirurgia, ela fica ainda no soro, então é uma roupa própria para estar se manuseando através daqueles fios todo que a criança fica. E fica fácil de você tá tirando a roupa, colocando uma outra roupa limpa, porque ele tem botão nos braços, então fica fácil de você tá tirando e colocando esse tipo de roupa. Então é uma roupa própria do hospital que é para facilitar mesmo o manuseio. E as refeições, você tem que ver se você vai querer as refeições do hospital ou se você não vai querer. As refeições são 3 vezes ao dia. Que mais? Você tem que escolher o tipo do quarto. Nesse hospital tem o quarto comunitário, tem o quarto tipo 1 e o quarto tipo 2. O quarto tipo 1, a diária dele é de 9.900 e o tipo 2 é de 7.700. É pouca coisa de diferença, tá, gente? Não tem nada de tão extraordinário nisso não, tá? Só pra vocês terem uma noção de como assim não é nada de extraordinário. A única diferença é que no tipo 1 tem o freezer e uma televisão. Cada refeição custou 460 ienes, foram em torno de 15 refeições, mais ou menos. Eu não me lembro muito, gente, mas basicamente isso. O quarto que a gente escolheu foi o tipo 2, que é de 7.700 a diária. Então a minha despesa mais ou menos saiu em torno de 90 mil. Deixa eu só explicar aqui uma coisa muito importante. A cirurgia foi de graça. As consultas, remédio, foi tudo de graça.
O que eu paguei aqui foi a diária do quarto, as refeições, o aluguel da roupa que a criança usa no hospital, porque é alugado, tá, gente? Então a gente paga todas as vezes que a criança precisa estar trocando, a gente está pagando. As consultas médicas, os remédios e a realização da cirurgia foi de graça. Bom, para finalizar, agora eu vou explicar bem rapidinho de como foi o procedimento da cirurgia da retirada das amígdalas e da adenoide. No dia da internação do EIC, eles internam um dia antes da realização da cirurgia, tá, gente? Porque eles precisam estar preparando a criança para o dia seguinte que vai ser feito a cirurgia. E no dia da cirurgia do EIC, chegou no quarto o cirurgião que vai realizar a cirurgia no EIC, mais o anestesista para estar conversando com a gente de como que vai ser o procedimento. Chegou a hora da cirurgia, o meu marido ele acompanhou o EIC até um certo ponto onde podia. Ele escolheu o meu marido porque o meu marido ele fala super bem japonês e ele ficou um pouco inseguro de estar comigo e de repente precisar de entender o japonês e eu não consegui suprir as necessidades dele no momento. Então ele preferiu ir com meu marido, só por causa disso. Tudo bem, gente, a gente entende. E eu fiquei lá super aflita lá no quarto. Mas tudo bem. É pro bem dele. E o meu marido acompanhou ele. O EIC, ele, antes de receber anestesia geral, ele inalou o gás para dar aquela dopadinha na criança, para dar aquela acalmada, e ele recebeu a anestesia geral. Antes de começar a cirurgia, eles esperam 1 hora para anestesia pegar. Eu achei isso muito legal, muito, gente, porque isso só mostra o quanto profissional eles são. E assim que passa essa 1 hora, eles verificam se realmente a anestesia geral pegou mesmo nele antes de estar iniciando a cirurgia. E a cirurgia em si demora em torno de 1 hora, então junto com a anestesia foi mais ou menos 2 horas de cirurgia. A cirurgia em si deu tudo certo, graças a Deus não houve nenhuma complicação, foi muito simples, o médico disse. E o médico ele só explicou assim que pode ser que o EIC sinta um pouco de dor na mandíbula, porque eles usam um aparelho para manter a boca dele aberta e durante a cirurgia e o tempo que ele ficou com esse aparelho, pode ser que ele sinta um pouco de dor, mas nada ao extremo e fora do normal, tá super assim de boa. Quando acabou a cirurgia e eles estavam trazendo o EIC para o quarto, o EIC ele já estava acordando. Ele já estava acordando da anestesia geral e ele estava muito agitado, gente. Foi muito complicado. No dia que eu estava gravando para vocês, explicando um pouquinho, né? No último vídeo, eu não filmei esse dia exatamente porque foi muito difícil. O EIC ele não tava sentindo dor, mas ele tava incomodado, eu acho assim que pelo fato de ter mexido nele. Mexeram nele por dentro e ele não sentiu nada, mas quando acordou ele sentiu algo. Então ele tava com uma sensação esquisita e aquilo tava incomodando ele demais. No primeiro dia ele não conseguia comer praticamente nada, então ele ficou os primeiros dias à base de soro. Só que no segundo dia ele conseguia se alimentar um pouquinho melhor. Ele sentia algum incômodo na garganta, mas ele não sabia explicar o que era. Só que ele não falava assim que tava doendo. Ele falava que a garganta dele tava esquisita. O médico ele pede para não tá fazendo tanta força na garganta. Ele faz algumas exigências assim para tá evitando fazer gargarejo, gritar e esforço físico. É bom tá evitando no pós-cirurgia. E durante a internação, ele toma sim remédio para dor. É um xarope que ele ganhou durante a internação dele. Ele ficou tomando esse xarope e mais alguns remédios que eram em pozinho mesmo. Então a cirurgia em si foi basicamente isso. Foi bem simples, bem fácil, bem rápido. É um procedimento assim bem rápido, como eu acabei de explicar para vocês. A gente só precisa ficar atenta mesmo no pós-cirurgia, que é o mais assim, que é a hora que o bicho pega, porque a criança não pode estar fazendo esforço físico, então a criança não pode correr para lá e para cá porque é um esforço físico. Então assim, é um pouco complicado. E a recuperação do EIC foi maravilhosa, foi muito fácil, foi simples, não foi assim um bicho de 7 cabeças. Só foi um pouquinho complicado falar para ele assim, olha, não pode ficar pulando para lá e para cá, não pode ficar correndo para lá e para cá. Mas tirando isso assim, foi bem assim de boa. Ele não apresentou nenhum sintomas que poderia, assim, que o médico falou assim que seria normal ter, que era
algumas, como que eu posso falar? Algo rosadinho saindo da garganta. O Wake não teve nada disso, foi super, mas super de boa mesmo. Gente, eu não sei se eu consegui explicar tudo direitinho, eu não sei se eu supri as necessidades de vocês. Eu acho que eu falei tudo que eu poderia falar no vídeo de hoje, eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. O vídeo de hoje vai ficar por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de me acompanhar nas redes sociais. Beijos, até os próximos vídeos. Tchau!